Pessoal, muito boa noite. Gazeta Esportiva tá no ar com a expectativa para o majestoso de amanhã. Majestoso de amanhã. Olha só, será que São Paulo quebra o tabu e vence a primeira no Brasileirão? Temos também notícias de Palmeiras, Santos e da Seleção Brasileira que já tem adversário definido para as quartas de final da Copa América. Mas antes disso tudo, dá uma conferida nessas dicas. Muito bem, estamos de volta e eu quero começar o programa dando parabéns para o nosso Osmar Garrafa agora pessoalmente. Fez aniversário no domingo. Foi domingo. Garrafa, abraço de distância, assim, ó, a distância, ó. Ai, queria tanto dar um abraço no Garrafa, bem forte. Departamento de Esportes em férias no mês de junho, em festa no mês de junho, né? Em festa. E eu quero aproveitar também para mandar meu abraço aqui para o Celso Cardoso. Fecha a câmera, Celso Cardoso aqui, ó. Um beijo para você. Eles são praticamente irmãos, porque nasceram ali juntinhos, irmãos gêmeos, A diferença é que ele nasceu na Argentina e eu no Brasil. Isso, praticamente. Então, parabéns para você. Miller, parabéns para você também. Não, Miller não faz aniversário hoje, fez aniversário. Fez em maio, né, Miller? Não, faço em janeiro. Janeiro, praticamente, acertei. Miller, você tá bem? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom, nosso Miller querido. Janeiro vamos fazer festa pra você, hein, Miller? Opa, demorou. Que dia que é, Miller? 31 de janeiro. 31 de janeiro, maravilha. Então, você ainda é Capricórnio? Será bom? Você não entende muito Aquário. de signo? Ah, já é Aquário. Seguindo do meu pai. Então tá, pessoal. A gente está de volta aqui com Gazeta Esportiva em festa. E vamos falar do encerramento da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mais em relação ao vice-líder Atlético Paranaense, completando o G6 Palmeiras, Fortaleza, Bahia e Santos. O Atlético Goianiense caiu para a 7ª colocação, seguido de Atlético Mineiro, Fluminense e Flamengo. Aliás, vai ter Fla-Flu, né, no final de semana. A gente vai mostrar no Mesa Redonda. Virando a página aparecem Corinthians, Ceará, Internacional, Juventude, Sport, Cuiabá. Abrindo a zona de rebaixamento, São Paulo com 4 pontos, seguido de Chapecoense, América Mineiro e Grêmio. E com base nessa classificação, em tudo isso que nós mostramos para vocês, definimos a nossa enquete do dia. O Red Bull Bragantino vai conseguir se manter brigando pelo título até o final do campeonato ou isso é só um fogo de palha? Sim ou não? O que você acha? Entra lá. Sim, não tem o fogo de palha na pergunta. Vai conseguir ficar ou não vai? Garrafa. Então, Michele, o trabalho feito no Bragantino é um trabalho muito sério, é uma equipe profissional, não é? Tanto que praticamente já nem se fala mais Bragantino, se chama Red Bull, não é? Que é a empresa que banca toda a estrutura do departamento de futebol. Então o trabalho é um trabalho bem feito, existe uma filosofia, não de se contratar ex-jogadores, né? Não se contratar medalhões, mas se contratar revelações, jogadores que podem acabar sendo vendidos de uma forma aí não tão lenta assim, mas no futuro próximo pode se fazer negócio com esses jogadores. Então o trabalho está surtindo efeito, mas eu acredito que o RB ele vai brigar por vaga na Libertadores. Por título eu acho que ele não segura a onda não, para mim o meu grande favorito continua sendo o Flamengo, Palmeiras em segunda força do futebol brasileiro. O que você acha, Miller? Sem dúvida nenhuma que o Campeonato Brasileiro, como é muito difícil, e o Bragantino, a base vem da Série B, né? Então foram contratações tímidas, né? Arthur, que era do Palmeiras, e o jogador do São Paulo lá no ataque. Quer dizer, então ele tem a base da Série B. Então não é um time que tem fôlego para se manter na ponta da tabela até o final. Até porque o Flamengo, que é o 10º colocado, tem 2 jogos a menos. Se vencer os 2 jogos, se você olhar a tabela, ele já entra no G4. Pontos, exatamente, né? Vai a 15 pontos. Então, você acha que não? Eu acredito que o Bragantino não se mantém na primeira colocação. Não tem lenha para queimar até o final? Para mim, para título também acho que não. Não tem elenco. Tem um time bom, que é uma base de 3 anos juntos, né? Mas para título não. E brigar por uma Libertadores acho que já se brigar por Libertadores acho que já está de bom tamanho. Agora é bem verdade você dizer que é muito bom você começar assim ganhando do que o São Paulo, que não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está muito difícil agora. Exatamente. Então, o Bragantino, por ter essa identidade, esse time de muito tempo junto, isso é muito importante num campeonato assim de pontos corridos. Combinado. Então, você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, o que você acha. Você também pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui do ladinho, entrar direto no site. E não se esqueça, vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundinhos, anota o número 11 99479 1633. Mostra a caneca aí, Miller. Mostra a caneca. Olha que bonita a caneca do Gazeta Esportiva. Chique, né? Você quer uma caneca como essa do Miller? Então, você pode mandar o vídeo no WhatsApp, fala que é a caneca. Aí você pode ser um dos escolhidos para ganhar a caneca.
Tá certo? E não adianta pedir caneca pra gente que não temos a caneca para dar para você, né? Fica esse negócio de dar caneca aqui, tá? É só no programa, sigam as orientações da Michelle. Tem gente pedindo, ô Garrafa, quero a caneca. Nem eu tenho essa. E é verdade, eu também não tenho essa caneca, que eu ganhei de uma telespectadora, e não adianta pedir no meu Instagram, @MichelleJanella. Tem que botar a caneca, pedir no nosso WhatsApp. E uma coisa que eu ia falar pro nosso telespectador, viu, Miller, viu, Garrafa? Marca o @Gazeta Esportiva no Instagram, @Gazeta Esportiva, tira uma foto sua assistindo Gazeta Esportiva e marca lá pra gente repostar no nosso Instagram, e você também pode concorrer à caneca, tá bom? Mais uma forma de você concorrer à caneca. O Santos, amanhã, encara o Sport na Vila Belmiro, e dependendo aí da combinação de resultados, pode chegar à vice-liderança do Brasileirão, quem diria, né? Mas para isso vai precisar contornar alguns probleminhas, e o Lucas Mussetti chega com o noticiário santista. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos pode perder mais um titular. O Olympique de Marseille, clube do técnico Jorge Sampaoli na França, negocia a contratação de Luan Pérez, zagueiro titular absoluto do Peixe e que vem jogando ainda melhor sob o comando de Fernando Diniz. Os valores da proposta ainda são mantidos em sigilo, mas eu consegui apurar que vale muito mais a pena para o atleta do que para o clube neste momento. O Luan está muito empolgado, conversou com o Sampaoli e está vendo até detalhes da mudança para a França, enquanto o Peixe adota cautela e tenta aumentar os valores envolvidos. O técnico Fernando Diniz monitora essa situação e espera contar com o Luan Pérez contra o Sport amanhã na Vila Belmiro, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, até porque o Peixe já tem problemas para essa partida. Marinho está suspenso e o capitão Alisson se recupera de problema no joelho. Outra dúvida é John, que já está melhor depois de uma torção também no joelho, mas ainda é dúvida, e João Paulo pode ter mais uma chance. Então é John ou João Paulo no gol, Camacho provavelmente substituindo o Alisson, e aí Lucas Braga pode entrar no lugar do Marinho no ataque. É isso, Michele, um abraço para você e bom final de programa. Boas, Mussetti. E aí, o que vocês acham que dá para o Santos dar esse pulo do gato? Acho que não tem que ficar muito preocupado com vice-liderança. Tem que realizar o trabalho par e passo, entender que tem problemas. O Luan Pérez, de repente, pode sair. Existe, até onde eu sei, uma diferença grande daquilo que o Olympique oferece e daquilo que o Santos quer. O negócio está enroscado, apesar do Luan Pérez querer sair. Mas o trabalho do Santos acaba sendo surpreendente. Mas tem que ir com calma, não adianta ficar mirando algo e depois não dá certo. Até porque depende de combinação de resultado, né, Miller? Sem dúvida nenhuma. É claro que meio time amanhã não joga, que é o Marinho, né? O Marinho é um jogador insubstituível hoje no Santos. Porém, o adversário é fraco, é o Sport. E o Santos, como tem uma garotada boa, tem um time que já está com confiança, vem de 2 vitórias consecutivas, sem dúvida nenhuma que é favorito. Para mim o Santos vence, não com facilidade, até porque não existe jogo fácil, mas o Santos vence o Sport. Em relação ao zagueiro que vai sair, não tem jeito de segurar, não dá para competir com a moeda internacional, até porque também todo jogador jovem sonha em jogar na Europa. Só falar uma coisa aqui, temos mais um vacinado no nosso time. Miller! Tomou vacina e manda foto, cara. Todo mundo vai se vacinando. Doeu a picada? Nada. Não virou jacaré, não, também tá tudo bem. Ai, que bom, nada. Mais um pro nosso time dos vacinados. Quer dizer, ainda não fui. Ainda mais eu vibro por cada um que toma vacina, é isso aí. Ainda falta a segunda dose, né? Mas vamos indo, estamos ficando felizes aí. Todo mundo vacinando, daqui a pouco a gente tá todo mundo junto, se abraçando, fazendo festa, né? Olha só, o Palmeiras tá no encalço do Red Bull Bragantino e o Silvestre... Foi vacinado, Silvestre? Foi, né? É verdade, Silvestre também já foi vacinado. Chega agora com as informações do Verdão. Tomou vacina. A melhora do time nesse último jogo se deve, em grande parte, à recuperação de um jogador, no qual muita gente já não estava acreditando muito, não. Conta quem é, Silvestre. Boa noite. Boa noite, Michele. Fala, time Gazeta Esportiva, Miller, Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Trata-se do mais culto jogador de futebol brasileiro. Ele lê até Shakespeare nas horas vagas e lê muito bem o que interessa para o torcedor. Faz a leitura exata do posicionamento das defesas rivais, encontra os espaços, acerta os passes para calar a boca de muitos corneteiros, alguns palestrinos, inclusive aqui, ó, na nossa redação. O nome dele é Gustavo Scarpa.
Uau, indefensável! Que cobrança, hein, amigos e amigas? Na gaveta. E de quebra, 2 assistênciazinhas. Com participação direta nos 3 gols que deram a vitória ao Palmeiras contra o Bahia domingo passado no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, Gustavo Scarpa se consolida como meia titular do time comandado por Abel Ferreira. Antes uma espécie de coringa, um quebra-galho de luxo que chegou a atuar, inclusive improvisado no sistema defensivo. Scarpa finalmente está fazendo valer a pena o enorme investimento realizado pelo clube anos atrás ao tirá-lo do Fluminense em 2018. Os números atuais demonstram isso. Jogador do elenco com maior número de jogos do ano, garçom do plantel, 31 passes para gol desde que desembarcou na academia, 14 só em 2021, 6 pelo Paulistão, meia dúzia no Brasileiro e 2 na Libertadores. Arredonda com carinho a criança para os companheiros e também marca os dele. 5 tentos assinalados na temporada, 28 ao todo com a camisa alviverde. Bola parada, então segura a fera. Foram de Gustavo Scarpa os 3 últimos e raríssimos gols de falta do Palestra. E nem precisa ser ali pertinho da área do inimigo, não. O garoto tá calibrado. Ou se tá. Grande fase do Gustavo Scarpa, que de coadjuvante passa a ser protagonista, ganhou a confiança do Abel Ferreira. Teve algumas oportunidades lá atrás com o Luxemburgo, também jogando na lateral esquerda, quebrou galho no meio de campo, na ala, jogou até de zagueiro em linha de 3 e agora tomou conta do meio campo do Palmeiras. E já eu volto para falar do cara que compete com ele, que às vezes joga junto e que é muito amigo do Gustavo Scarpa. Já é a vez do Rafael Veiga falar com a gente aqui no Gazeta Esportiva. E aí, o que vocês acham desse jogador? O que você acha, Miller? Olha, Michele, ele tem uma qualidade pouco usada hoje no nosso futebol, inclusive pela seleção brasileira. O futebol brasileiro, o jogador brasileiro, ele não chuta mais a gol de fora da área. E o Gustavo Scarpa, ele tem essa qualidade e coloca em prática muito bem nos jogos, né? Você pode ver que com o Luxemburgo e depois do Luxemburgo, ele não era titular do time. E até com o Abel Ferreira ele começou na reserva. Quando o Palmeiras não deu muita ênfase ao Paulistão, o Scarpa jogou quase todas as partidas no Campeonato Paulista, pegou ritmo de jogo, confiança e jogou muito bem, fez os seus gols e hoje, merecidamente, ele é titular absoluto do Palmeiras e na vaga do Rafael Veiga. Às vezes o Rafael Veiga não joga na garrafa. Exato. Então, merecidamente, o Scarpa hoje é titular absoluto na equipe do Palmeiras. O Palmeiras tem 2 jogadores que poucas equipes do futebol brasileiro têm. O Veiga e o Scarpa, que são jogadores, Michele, não vou dizer que é a moda antiga, mas que a gente tinha no passado recente. O cara que pensa o jogo, o cara que é o cerebral, o cara que no meio campo, como o Alex fazia, né? O cara que está sabendo, vai procurar um companheiro. O Miller era um cara, o Miller foi atacante, depois o Miller foi recuado um pouco, o Miller pensava o jogo. Mesmo como homem de frente, ele conseguia buscar companheiro, fazia assistência, fazia gols. Se você olha o Scarpa nessa reportagem que mostrou o Silvestre, tem arremate, né? Passe com assistência, tem finalização, cobrança de falta, bola parada. Ele tem todas as ótimas características que, bem lembrou o Miller, a gente nem encontra em jogadores da seleção brasileira. O Veiga também tem essas características, só que o Scarpa, nesse momento, está azeitadinho, tá redondo, é o melhor momento dele no Palmeiras, Michele. E isso faz diferença para qualquer time quando você tem um jogador com essa característica. Quando funciona com assistência, batendo falta, fazendo gol de longa, média distância, fundamental. Muito bem, e amanhã é dia de majestoso na Neoquímica Arena. Será que o tabu vai cair? Pois é, começamos pelo time visitante. O José Paes está no CCT da Barra Funda para falar do tabu que o São Paulo vai precisar quebrar se quiser vencer a primeira nesse Campeonato Brasileiro. Boa noite, José Paes. Boa noite, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo vai ter que
quebrar o tabu se quiser ganhar a primeira lá na Neoquímica Arena, na casa corintiana. Vamos colocar na tela para vocês aí, porque o São Paulo nunca ganhou do Corinthians jogando lá na Neoquímica Arena, o estádio que foi inaugurado em 2014 para a Copa do Mundo. De lá para cá, foram 14 confrontos entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. 10 vitórias do Timão, 4 empates. O Corinthians marcou ainda 28 gols e sofreu 12. Então o São Paulo marcou 12 golzinhos no Timão lá na Neoquímica Arena, uma média aí de 0,85 gol por jogo. São Paulo que está muito mal no Campeonato Brasileiro, só tem 4 pontos em 7 rodadas, 4 pontinhos, 4 empates, ainda não ganhou e depende muito do Rigoni e do Benítez, que devem ser titulares nessa partida de amanhã. O São Paulo, viu, Michele, que é o segundo clube que mais troca passes no Campeonato Brasileiro, mas não consegue converter esses passes em gols. São Paulo só marcou 4 golzinhos no Brasileirão de 2021, mas temos boas notícias para o torcedor do São Paulo. Isso eu vou deixar para a minha segunda entrada, para a gente fazer uma surpresinha. Viu, Miller? Aguenta aí que tem boa notícia sim. Volto contigo, Michele. É isso aí, José Paz, é isso aí. Miller, dá para o São Paulo ganhar esse jogo? O clássico? É. Eu não acredito que o São Paulo vença o clássico lá Achei que ele ia falar na que Neoquímica, não. Até porque, não porque por ser só o clássico, é porque o São Paulo não está jogando bem há muito tempo, né? Nesse Campeonato Brasileiro, 7 rodadas, são 21 pontos. Em 21 pontos, você ganha só 4, sem vencer, os 4 empates. Quer dizer, é muito nada para um time grande que necessita e precisa de títulos. O São Paulo tem jogadores normais. O São Paulo, quando tem um desfalque, passa muita dificuldade. Eu acho que o Crespo, ele poderia abrir mão de um terceiro zagueiro, preencher mais o meio-campo com outro meia, para poder ajudar o ataque e a bola chegar com qualidade. Então, quando ele insiste nos 3 zagueiros, aí você está sempre fadado ao erro, né? Muitas vezes ele perdeu partidas e empatou no Morumbi por conta disso. Não abre mão do seu estilo, do seu método de trabalho. Então, acho que às vezes o treinador tem que diversificar, porque tem bons jogadores que podem fazer outras funções que sejam funções objetivas e podem ser decisivas também. Da mesma forma que eu criticava o Diniz, né, com aquele futebol aquela ideia de jogo que ele se amarrava nela, a mesma crítica tem que valer para o Crespo em cima do que disse o Miller. Né? Você pode jogar com 3 zagueiros em determinados momentos, mas você tem que ter uma outra alternativa, um outro plano de jogo. E aí, quando você tem o Benítez, que é esse cara que pensa o jogo, e ele praticamente não vinha jogando, ele está voltando, ainda não a 100%, você precisa ter um outro jogador para dividir essa responsabilidade com ele de meio campo. Seria, no meu entendimento, também de bom tom, talvez uma alteração na forma de jogar. Os problemas do São Paulo, daqui a pouco o Zé vai passar um provável time, ou aqueles jogadores que estão se recuperando. O Daniel Alves está voltando, mas ainda não a 100%, e o Daniel Alves bem pelo lado direito é um ponto forte, ele não está ainda muito bem, se recuperando dessa condição no joelho. O Miranda joga ou não joga? Pode até jogar, o Zé Paz vai confirmar, mas se jogar, é complicado você voltar meio na dúvida ainda na zaga numa linha de 3. Então, são problemas que o São Paulo tem amanhã contra o Corinthians. Tabu é para ser quebrado, Michele. Uma hora ou outra isso vai acabar acontecendo. Mas neste momento, o Corinthians é favorito. Olha só que ponto que chegou o São Paulo. O Corinthians que não está jogando o fino da bola, que está devendo também, o Corinthians é favorito amanhã. Se vai ganhar é uma outra questão. É verdade. Todo mundo está apostando nas fichas no Corinthians. Olha que situação. Ninguém imaginaria isso, né, quando o São Paulo... Aí é que mora o perigo, já diria outro. É verdade. Já o Corinthians aposta na boa fase de um jogador para manter o tabu. Ao lado de Jô, o Matheus Vital. Ele é um artilheiro do Corinthians em 2021, com 7 gols marcados. Desde a chegada do técnico Silvinho, ainda não balançou as redes, mas tem sido o grande destaque do timão. Você já sabe quem é? Então acompanhe a reportagem do Jonas Campos. No início, ele chamava a atenção pelo apelido. Não vamos mexer, não fica dando certo. Mas eu não ligo, não tem problema nenhum quanto me chamar de mosquito. Né? Só o Nicolas Cage aí que não dá, né? Ô, Nicolas! O fato é que agora o Nicolas Cage, Mosquito, Gustavo Silva ou o que preferirem, se destaca mesmo pelo futebol como a principal arma ofensiva do Corinthians. É um atleta muito importante pra gente, um atleta que está performando bem, tem gol, tem passe,
uma pessoa também genial, um grande atleta, assim como tantos outros que estão crescendo, um jovem, mas é um atleta, sim, que tem marcado uma diferença importante no nosso grupo. Eu fico feliz pelas atuações do Gustavo. O professor elogia o jogador que apareceu em 83% dos gols marcados até aqui na era Silvinho. Em 9 jogos, o Corinthians balançou a rede em 6 oportunidades. 5 delas com participação fundamental de Gustavo Mosquito, que ainda não marcou gol desde a chegada do novo técnico, é verdade, mas já fez todo o resto. Foram 2 assistências, 2 pênaltis sofridos que foram convertidos e um cruzamento para gol contra. As boas atuações vêm num momento difícil para o Corinthians e para o jogador que recentemente perdeu o pai, vítima da Covid-19. O seu Gerson, onde estiver, certamente está celebrando tudo que o filho tem feito aos 23 anos. O técnico Silvinho e a fiel torcida também. Muito bem, o Jonas Campos chega agora com as notícias do Corinthians diretamente do Parque São Jorge. Amanhã, Jonas, é Gustavo e Mosquito e mais 10, é isso? Boa noite. Fala, Michele, boa noite para você, para o Miller, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Certamente, Gustavo Mosquito, que vive grande fase, e mais 10, eu vou até além, vai. Gustavo Mosquito, Cantilho e mais 9, porque o Cantilho também vem sendo muito elogiado pelo técnico Silvinho. E a notícia boa desta terça-feira para o torcedor corintiano é que o clube quitou a última parcela que devia ao Junior Barranquilla da Colômbia para a compra definitiva do Cantilho, que agora oficialmente é jogador do Corinthians. Timão depositou hoje $900 mil, totalizando aí $3 milhões para a compra definitiva desse jogador volante colombiano, Vitor Cantilho, que certamente será titular amanhã no majestoso clássico Corinthians contra o São Paulo na Neoquímica Arena. Quem também deve ser titular, né? Recuperou a posição, vem engrenando novamente na equipe do Corinthians, o experiente lateral esquerdo Fábio Santos, que hoje, gente, concedeu uma entrevista coletiva virtual muito interessante. Ele obviamente falou do jogo, mas chamou a atenção outros temas, né, que foram perguntados aí ao Fábio, e ele falou aí com muita propriedade, inclusive falou sobre o caso do Danilo Avelar, jogador aí que, né, quando estava num jogo online fora do clube, né, protagonizou um caso de racismo. O Corinthians vai rescindir o contrato do Avelar, que é um cara muito querido pelo elenco corintiano, inclusive ainda vai frequentando o CT Joaquim Grave em fase final de recuperação de uma lesão no joelho. Mas o Fábio Santos falou sobre esse caso, essa polêmica toda, e até sobre como o elenco recebeu a notícia da rescisão do Danilo Avelar. Então a gente coloca na tela aí Fábio Santos com a palavra. Cara, uma situação chata, né, cara? Pô, como você disse, o Avelar é um cara muito querido por todos, um cara super correto, que a gente tem como uma das referências aqui dentro do clube. É um caso que ele sabe, né, realmente que ele errou, um erro gravíssimo numa causa que hoje, principalmente, todo mundo tem abraçado de uma forma um pouco mais incisiva, né, para a gente acabar de vez com esse tipo de situação. O clube achou a maneira certa de puni-lo, ele entendeu isso também. Isso não quer dizer que ele seja racista. Ele teve um episódio equivocado, sim. Se tem algum ponto de positivo nisso, foi ele ter assumido, né? Não jogou para nenhum tipo de amigo ou familiar, como a gente está acostumado de ver essas situações, né? Foi um cara que foi muito homem para assumir o seu erro e está disposto a falar sobre o tema, falar sobre o assunto, para que isso realmente a gente possa acabar de uma vez por todas, né? E a gente espera que isso possa acabar, o Avelar possa ter aprendido com isso e vai fazer com que outras pessoas aprendam também a não repetir mais esse erro. Legal. E aí, o que vocês acham? Olha, Michele, é claro que racismo é crime, né? É uma lei no país. Mas se eu fosse o Corinthians, eu não mandaria o Avelar embora por conta disso, na minha modesta opinião. Claro que cada um tem a sua opinião, mas é claro que também que a gente tem que ver que hoje não pode fazer nada, não pode falar nada na rede social, que qualquer lugar que seja, que você é punido pelas suas falas, né? Mas ele poderia ser punido
mas não dispensado pelo clube. Até porque ele está se recuperando de uma lesão no joelho muito grave, né? Então, é claro que tem cada um, não sei a opinião do Garrafa, mas eu acho que ele deveria ter sido punido pelo clube, mas não ser dispensado. Talvez a maior punição, como disse o Fábio Santos, a maior punição que o Avelar recebeu, ou podia receber, é o fato de ficar marcado. Isso vai ficar marcado para ele, não é? Isso vai ficar marcado para sempre. O Corinthians tomou uma decisão, chegou num acordo com o jogador, vai dispensar. Entendo também que não havia mais clima dentro do Corinthians, a torcida corintiana se posicionou, a vida do Avelar ia ficar um inferno dentro do clube, por toda a história, por toda a tradição do Corinthians, cometeu um erro gravíssimo, admitiu o erro, isso é ponto positivo para ele, né? Porque quem nunca errou que atire a primeira pedra, foi um erro gravíssimo nos tempos de hoje, já há um esclarecimento, né, de que realmente isso é inadmissível e vida que segue. Mas você acha que se ele estivesse jogando, o Corinthians o dispensaria mesmo assim? Tem essa a pressão da torcida foi muito forte, Miller. Sim, foi muito forte. Na rede social, né? Não é? Em função de toda uma história do Corinthians, um clube fundado pelos operários e tal. E a vida pro Avelar vai ser melhor fora do Corinthians. Eu acho que no fundo vai acabar sendo bom para ele. Ele vai repensar do erro que teve e vai seguir vida longe do Corinthians. Lamentavelmente errou e agora a vida que segue. Muito bem, falando em Corinthians, difícil não lembrar do charmoso estádio Paulo Machado de Carvalho, né? O meu, o seu, o nosso Pacaembu. Pois é, e muitos torcedores e também jornalistas que trabalharam naquele que já foi um dos principais palcos do futebol na cidade de São Paulo, sentiram hoje um aperto no coração com essas imagens aí, ó. Hoje começou a demolição do tobogã, que vai dar lugar a um prédio multiuso. Vocês dois devem ter muitas histórias, né, no Pacaembu. Conta pra gente. Eu particularmente, eu trabalhei no estádio Pacaembu, já com o tobogã, frequentei o Pacaembu, assisti muitos jogos no tobogã, e aí o meu sentimento não é pela derrubada do tobogã, porque tínhamos a concha acústica, que eu não vi, né? Que já fizeram uma bobagem de colocar o tobogã. A minha reclamação é com a privatização do estádio do Pacaembu. O estádio do Pacaembu é meu, é seu, é nosso, é de você que está em casa, é da comunidade. Então você vai falar, mas o Pacaembu dava prejuízo. Cabe aos políticos que nós elegemos administrarem o nosso patrimônio. Porque o Pacaembu não é só o estádio. Lá você tem um conjunto poliesportivo. Você tem alojamento, você tem quadra de tênis, você tem piscina olímpica. É uma área para a comunidade. E para o seu filho que está em casa, que não tem acesso a um clube particular, o governo tem a obrigação, com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, colocar o Pacaembu em funcionamento. É muito cômodo a autoridade dar para a mão da rede privada, ela vai explorar, agora nós teremos que pagar, você vai ter que pagar para frequentar o Pacaembu. Então é uma incompetência do governo, do Estado, né? A prefeitura no caso. É muito simples. Se você não tem capacidade de administrar o nosso bem, o bem público, então entrega o boné. Eu lamento pela privatização. E aí, Miller, você tem história no Pacaembu? Você gostava do Pacaembu? Sem dúvida nenhuma, né? Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de jogar várias e várias vezes no Pacaembu. Fiz muitos gols no estádio, no mesmo. E, sem dúvida nenhuma, vão ficar somente as lembranças, né? Como o Carrafa disse. Foi privatizado e a iniciativa privada vai construir lá um shopping. Isso, uma coisa multiuso quem deveria construir, nada contra a reforma do Pacaembu, tem que ser modernizado, desde que você não mexa com a estrutura, mas para o nosso benefício, isso é nosso, é meu, é seu, é da Michele, é de você que está em casa. Agora um grupo de empresários, né, vai lá e vai explorar o Pacaembu. Eu vou ter que pagar para ir lá no Pacaembu. Né? O seu filho vai ter que pagar se quiser entrar lá no Pacaembu. Eu acho um erro, porque o Pacaembu, né, como dizia, o meu, o seu, o nosso Pacaembu, não é mais nosso. Vai ficar, Michele, vai ficar muito bonito, né? Eu vi a planta, vai ficar um lugar maravilhoso para quem frequentar lá, só que vai ter que pagar. Bom, o assunto agora é Seleção Brasileira com Alexandre Silvestre, definidos os confrontos das quartas de final da Copa América. É isso, Silvestre? Conta pra gente. Está traçado o destino da seleção brasileira, ou pelo menos o caminho do Brasil nessa Copa América 2021. O Brasil encara o Chile nas quartas de final. Brasil e Chile na sexta-feira no Engenhão, às 9 da noite. O Chile, que foi bicampeão da Copa América em 2015 e 2016. Tem uma boa geração que está chegando ao fim. Um jogo complicado para a seleção brasileira. Quem passar desse confronto, já temos aí na tela os cruzamentos, encara Peru ou Paraguai, que também jogam na sexta. Uruguai e Argentina ficaram do outro lado da chave.
O Uruguai pega a Colômbia sábado em Brasília, a Argentina joga contra o Equador sábado em Goiânia. Ou seja, uma final Brasil e Uruguai, se as seleções chegarem, né, até o desfecho, Brasil e Uruguai, o Brasil e Argentina, que é o que a gente gostaria de ver, eu pelo menos, só numa eventual final ou numa fria e sem graça disputa de terceiro e quarto lugares. A seleção brasileira treinou hoje, debaixo de muita neblina, lá na Granja Comari, em Teresópolis. O Tite tem uma dúvida, por enquanto, que é o Renan Lodge, lateral esquerdo, que machucou a bacia, está em tratamento. O Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino, já foi integrado ao grupo, ele que foi convocado às pressas para entrar na vaga do Felipe, zagueiro machucado, e o Tite com certeza vai colocar os que foram poupados nesse jogo de sexta-feira, casos, por exemplo, do Neymar e do Alexandro, que estavam pendurados. Então, é Brasil e Chile na sexta-feira, aí aguardemos a sequência dos confrontos aí, Michele. Beleza, valeu, Silvestre. Recadinhos pelo WhatsApp, pode rodar. Michele, eu acho que o Bragantino vai conseguir sim ser campeão brasileiro de 2021. Valeu, Miller, garrafa, é nóis. Mas sou tricolor paulista, ainda acredito no São Paulo muito. Boa tarde, Michele, boa tarde, Miller, boa tarde, garrafa. Eu acho que o Bragantino ele não tem fôlego para se manter até o final. Pode ser que belisque uma Libertadores aí. Eu quero essa caneca aí para mim tomar cerveja, hein? Uma boa noite aí, Claudinei de São Bernardo do Campo. Um abraço. Boa noite, Michele. Salve, garrafa. Salve, Miller. Antônio Scott, corintiano. E na minha opinião, Red Bull Bragantino vai lutar até o fim pelo título. Abraço. Abraço, Scott. E o Claudinei, né? Ele tá com frio, hein? Tá com frio. É bom pôr mesmo um gorro aí, uma touca. Pra não abrir mão da cervejinha. Mas tá essa caneca não é de cerveja, é? Ah, mas dá um jeito lá, né? Essa caneca é pra tomar um chá. Mas dá um jeito, né, Tio? Café. Vai tomar cerveja na nossa caneca? Vamos começar a fazer uns copos de cerveja, que aí o garrafa vai pegar aí vai todos complicar. aqui. Muito bem, vamos seguir com o Silvestre para falar mais do Palmeiras, que amanhã pega o Inter lá em Porto Alegre. Além do Scarpa, quem mais está se destacando no Verdão, Silvestre? É um rapaz que acabou de renovar contrato, não só ele, como o William Bigode, Rony. O Palmeiras já está em processo de renovação de alguns contratos importantes. O Everton, goleiro da seleção brasileira, já está palavrado também esticar o vínculo dele. Mas eu estou falando, antes enchemos a bola do Gustavo Scarpa, agora é a vez do Rafael Veiga, que briga em tese com Scarpa por vaga no meio de campo. De vez em quando os dois atuam juntos. O Veiga de contrato renovado, recebeu assistência do Scarpa no último jogo contra o Bahia, fez um gol de cabeça de casquinha, o 32º gol do Rafael Veiga com a camisa do Palmeiras. Vamos ver o que tem a dizer o meia do Verdão sobre o amigo dentro e fora de campo Scarpa e sobre essa marca expressiva de gols que ele tem feito com a camisa do Verdão. É engraçado porque nós somos da mesma posição, né? E ele é um dos caras que eu mais sou próximo dentro do grupo, né? De frequentar a casa. Então, fico feliz, né, pela assistência dele, pelo gol meu, né, porque no final quem acaba ganhando com tudo isso é o Palmeiras. Fico feliz também, né, é um trabalho que foi feito durante muito tempo, né, e entrar para essa lista num clube do tamanho do Palmeiras é algo que realmente é muito gratificante, né, é uma marca para mim muito importante. Espero continuar fazendo gols, né, e quem sabe aí subindo cada vez mais na lista. Lista? Que lista? A lista top 10 de artilheiros do Palmeiras no século XXI, que tem em primeiro lugar o Dudu, que está voltando, 70 gols marcados no século. Em segundo lugar, o William Bigode com 64. Em terceiro, Wagner Love com 54. E o Scarpa, chegando a 32 gols, iguala-se ao Pedrinho, meia esquerda, que hoje é comentarista, que jogou no Palmeiras no ano 2000, se eu não me engano, e que tem 32 gols também, assim como o Rafael Veiga. Os dois estão na 10ª colocação, top 10 de artilheiros do Palestra no século, Michele. Valeu, muito legal. Entrar num top 10 é importante, né, Miller e Garrafa? O que você acha? Num time como o Palmeiras, que tem
um grupo muito grande e qualificado, não dá para o treinador priorizar 10 jogadores. Até porque o Campeonato Brasileiro, além de difícil, ele é competitivo e jogo quarto, domingo, tem Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Independente da titularidade que tem o Scarpa, o Rafael Veiga, da sua importância, o Abel Braga, como tem uma mentalidade europeia, nesse ponto ele faz certo. Ele, às vezes, ele reveza, né? De partida para partida, ele tira o Scarpa do jogo, coloca o Rafael Veiga, então ele faz esse rodízio, então isso faz com que todos os jogadores estejam em ritmo de jogo. Eu não entendo, Garrafa, o rodízio é importante ou o rodízio não é importante? Porque o Flamengo não faz muito rodízio. Hoje a gente tem uma cultura, e o Miller sabe muito bem, porque jogou no futebol brasileiro, no futebol europeu, enfim, em altíssimo nível. No futebol europeu, você vai montando a equipe de acordo com cada jogo, tal. Você tem que ter um grupo para você, né, poder conquistar os títulos. Aqui no Brasil, não. Chega um jogador, ele vai jogar no lugar de quem? Não, ele faz parte do grupo. O Dudu vai chegar como reforço pro Abel, vai montar o grupo. Se não joga pela Copa do Brasil, joga pela Libertadores. Você tem que ter jogador à disposição para estar rodando. É contusão, número excessivo de jogos. E as duas reportagens, as duas entradas que o Alexandre Silvestre deu e o que disse o Miller elogiando o elenco do Palmeiras, serve muito para tudo que a gente vem falando referente à cobrança do Abel, que ela é desproporcional, não faz nenhum sentido aquela cobrança de que precisa de reforços, que o Palmeiras... Não, gente, quem não quer ter um Scarpa, quem não quer ter um Veiga, quem não quer um Dudu chegando, até o maluco, chegou agora lá o Daverson, já chegou fazendo gols, então o Abel... Até o maluco. Não é? Ele é meio malucão, mas ele é um cara que resolve, um centroavante que já chega e já vai marcando dele. Então o Abel para o nível do futebol brasileiro, futebol sul-americano, Miller, o elenco que ele tem em mãos, claro que você pode querer uma outra peça, mas fazer o escândalo que ele fez depois que o time perdeu foi uma grande pisada de bola. Necessário. Michele, quando você tem... Isso, é isso que eu queria te perguntar. Quando você tem um goleiro super titular, no Everton, quando você tem um zagueiro muito regular também, como o Gomes. Quando você tem um Felipe Melo ou Danilo, são grandíssimos jogadores. E quando você tem dois atacantes como o Rony, Adriano e agora o Dudu, o resto você pode rodar. Então, mas esses não. Sim. Lógico, porque ele tem a espinha dorsal, você tem que ter uma espinha dorsal. Ele tem a espinha dorsal. Em volta da espinha, ele roda esses jogadores. As costelas. Exatamente. O Flamengo não tem esse grupo qualificado no banco. O Rogério Ceni não tem jogadores de qualidade no Flamengo no banco de reserva. Tem os 11 ali. É isso aí. Com exceção do Pedro, né? Do outro atacante que está jogando, agora está fazendo gol. Mas o resto do banco do Flamengo são jogadores medianos. O Palmeiras não. O Palmeiras tem um grupo muito qualificado. Por isso que o Abel mantém a espinha dorsal e o resto ele roda. Entendi. Bom, tá chegando a hora. Corinthians e São Paulo, clássico majestoso do futebol brasileiro. Muito bem. Jonas, me responde uma coisa. Fatores extracampo podem acabar influenciando no resultado desse jogo de amanhã? Por quê, Jonas? Michele, o torcedor do Corinthians espera que não, né? Porque se depender das notícias extracampo, se isso interferir de fato, né, dentro do gramado, o Corinthians está perdido, porque aqui é impressionante o número de notícias extracampo. Essa semana, por exemplo, já começou com a história que a gente trouxe no Gazeta Esportiva do atacante Jô, né, flagrado em vídeos na madrugada lá no Tatuapé. Olha a torcida aqui, ó, elogiando a equipe do Corinthians, né? Clima tumultuado aqui no Parque São Jorge. Mas o Jô já foi protagonista de mais uma polêmica extracampo. Ele nega, né, que esteve presente numa festa clandestina. E esse tema, né, de jogadores em festa clandestina foi levado, inclusive, pelo próprio Thiago Salazar, nosso repórter do site GazetaEsportiva.com, na entrevista coletiva de hoje do Fábio Santos. Ele falou sobre essa presença de jogadores em festas clandestinas em plena pandemia e também o outro lado da história, né? Essa abordagem até agressiva por parte de torcedores, né? Essa caça a jogadores que estariam aí descumprindo protocolos. O Fábio Santos falou sobre tudo isso e a gente mostra agora. Verdade, hoje só aumentou ainda mais o que já acontece faz tempo, né? Que as pessoas acham que tem controle sobre a vida de
das outras, né? E acham que pode, o que não pode ser feito, elas que têm que direcionar isso. No modo de ver, todo mundo é responsável por aquilo que faz. Obviamente que a pessoa tem que ter consciência do que a gente vem vivendo, com mais de 500 mil mortes no país, você quebrar algumas regras, ainda mais nós jogadores que temos que dar exemplo, nem sempre conseguimos, mas sabemos que temos que dar exemplo para a sociedade. Eu acho que está errado sim fazer festa clandestina, já está no nome já, né? Mas não é o torcedor que tem que dizer se está certo, se está errado, se tem que buscar na porta do local ou não buscar na porta do local. Acho que o jogador tem que ter essa consciência. Então eu vejo tudo isso com muita tristeza por falta de responsabilidade das pessoas que frequentam aquele ambiente e falta também de sensibilidade das pessoas irem lá tirar a qualquer custo aquele ou outro jogador. E aí, Garrafa? O Fábio Santos é muito lúcido, né? Eu também concordo com o Fábio, acho que cada um sabe aquilo que deve ou não deve fazer. O nome já diz tudo, festa clandestina. Sobre a notícia que foi veiculada ontem pelo Kaique Silva, ela é verdadeira, tá? Eu posso ir até mais além, porque ligaram lá da festa para pedir bebida, para pedir equipamento aí para narguilha, essa coisa toda, porque estava tendo uma festa lá. Caramba, tá? Então, eu tenho essa informação, tá certo? Então o que o Kaique falou é verdade. O Kaique Silva, repórter da Rádio Jovem Pan, que já trabalhou aqui com a gente na Gazeta também, fazendo show de bola, é um repórter de altíssima credibilidade. E o que o Jô falou na rede social, ele preferiu distorcer. Não é nada daquilo, não era às 10 da noite, era 5 da manhã, tudo que foi dito é verdade. 5:30 da manhã. Então, ok, cada um sabe de si. Agora, tá certo, o Jô que teve contato aí nesse evento aí, vai lá amanhã com os companheiros, vai lá para encontrar o pessoal de São Paulo e foi segue ontem, né? E segue o jogo, cada um sabe da sua vida, não sou eu que vou ficar atrás de jogador, não é meu papel. E aí, Miller? Olha, Michele, o jogador tem que se conscientizar que ele, por ser famoso, ele vira produto do meio. Vira um alvo. O futebol, ele também está inserido na sociedade, na política, não tem jeito. Não tá no pacote, né, Miller? Exatamente, né? E ele tem que ter essa consciência. Eu acho que o jogador, quando vai para uma festa clandestina, ele não está tendo essa consciência. Ele está dizendo assim, olha, que se dane as coisas, eu vou sair assim mesmo. E não é assim. Agora, quando a torcida xinga, quer bater no jogador na festa clandestina, ele tem que saber que ele está errado. Ele pediu para acontecer aquilo. Né? Toda causa tem a sua consequência, né? Todo o ato tem a sua consequência. Então, o que acontece? O jogador sai na festa clandestina, 5 horas da manhã. Não, ele não saiu às 5h30, ele saiu com a menina, entregou a camisa com ela, levou ela no carro e voltou. Foi direto da balada pro treino. E depois foi direto pro treino às 8 da manhã. Eu não sou contra o jogador sair à noite. Até porque você tem um histórico. Porque no passado eu saía todo dia. É nesse momento, cada um tem a sua vida. Mas você também respondia em campo, né? Mas eu estou dizendo que é um momento de pandemia, não dá para sair até porque... Ô, Miller, no horário de folga, cada um faz o que quiser da sua vida e tem a responsabilidade. O problema é festa clandestina, gente, tá proibido, são mais de 500 mil mortes. Essa é a grande questão. Ninguém tem nada contra se divertir, ambiente fechado, não tinha ventilação. Ô, Miller, mas quando você sai pra balada, você tava jogando bem, né? Sim, porque eu tinha essa consciência de que pode sair, é jovem, molecote, você pode tudo. Sai, mas outro dia treina. E no campo joga. Aí, é isso aí. José Paes, temos boas notícias pro torcedor São Paulino, né? Temos sim, temos boas notícias para o torcedor São Paulino, como eu disse na minha primeira entrada, viu, Michele? Porque o Léo, que teve uma fadiga muscular antes do jogo contra o Ceará, ele até estava aquecendo ali junto com os demais companheiros, sentiu esse probleminha, não foi para o jogo, não participou da partida lá no Castelão no último final de semana. Ele treinou hoje com os demais companheiros e deve ser titular amanhã contra o Corinthians. Havia aí até essa dúvida se ele poderia jogar ou não por causa desse problema físico, mas a tendência é que ele seja titular na zaga do São Paulo. O Miranda, o Garrafa até comentava aí sobre o Miranda. O Miranda está recuperado de um estiramento na coxa esquerda. Hoje ele trabalhou com bola com os companheiros. Ele vinha trabalhando ali ao redor do gramado fisicamente. Hoje trabalhou com bola e pode ser titular, viu, Michele? Pode ser. Mas a tendência é que ele fique aí no mínimo no banco de reservas e o São Paulo indo para esse jogo, como a gente disse na minha primeira entrada, tentando a primeira vitória contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Ainda há pouco passou um telespec aqui, mandou um abraço para você, meu Michele. Então um abraço para você, vai daí. Amanhã eu volto com mais informações do Tricolor direto lá da Neoquímica Arena. Beijão, Michele.
José, e aí, Miller? É bom reforço? O Miranda, sim. É um jogo excepcional por ser um clássico, né? O São Paulo precisa vencer e precisa do Miranda, porque ele é o melhor zagueiro que tem no São Paulo. Até porque o Arboleda está na seleção da Copa América. Então, o Arboleda, independente da falta de ritmo de jogo, vem de contusão, se eu fosse o Crespo, eu colocaria ele como titular amanhã. E o Léo Garrafa? Tendo condição, tem que voltar o Miranda e o Léo é titular. Então o São Paulo vai aos poucos remontando o seu time e pode dificultar um pouco para o Corinthians. Muito bem. Resultado da enquete, Red Bull vai se manter aí brigando pelo título até o final do Campeonato Brasileiro? A maioria respondeu que não. 60% dos votos. Pessoal, valeu Garrafa, valeu Miller. Fique agora com o Jornal da Gazeta, Laerte Vieira, Luciana Magalhães, Tomé Abduch chegando aqui no estúdio. Um beijo, até amanhã. Tchau.